Por que não suportais antes a injustiça? É a pergunta que o apóstolo Paulo faz a essa comunidade de Coríntios hoje, que está tendo muita briga entre eles, muita treta e levando até para julgamento pagão ali. Então, o quanto é difícil para a gente sofrer pelo nome de Cristo, ou sofrer a injustiça, o desprezo. E aí ele faz essa pergunta. Essa pergunta que Jesus também faz através da imitação de Cristo, né? Essa frase. A imitação de Cristo, ele é todo espiritual, todo místico. Porque dentro do ser humano existe um senso de justiça muito apurado. A pessoa, ela pode ser a pessoa mais, vamos colocar injusta, mais imoral, mas se alguém pisar na bola com ele, se ele, dá um exemplo, presta um dinheiro e espera que essa pessoa cumpra aquilo que ela prometeu, tal dia eu vou te pagar. Ah, se não pagar, essa pessoa, no mínimo, vai ser bem caluniada, bem mal falada. Então, um ser humano, Deus colocou dentro dele um senso de justiça muito apurado. Por isso que quando nós vamos quando comparecemos diante do tribunal de Cristo, Santo Afonso diz que aqueles que desacreditaram da presença de Deus nessa terra, aqueles que proclamaram que Jesus não existia, ao ver Jesus no dia do juízo, esse castigo vai ser imenso para essas pessoas. E elas mesmo vão se lançar no inferno. Por quê? Porque existe dentro do homem esse senso de justiça apuradíssimo. Então, o homem sabe, existe dentro dele a consciência que também vai ser testemunha no juízo perante ele. A consciência que Deus nos deu do que é certo e do que é errado. E aí eu vou me configurando a Cristo, eu vou conhecendo os seus mandamentos, os seus ensinos, e a misericórdia de Deus deveria me impulsionar a desejar sofrer um pouco mais por Ele quieto. Santa Teresa d'Ávila fala que uma pessoa que se justifica, essa pessoa nunca vai chegar à santidade. O que é uma pessoa que se justifica? Uma pessoa que sempre que ela é acusada ou é corrigida, ela tem uma resposta, ela não consegue ficar quieta. Ela não consegue sofrer um pouco calado. Tem um fato na vida de São Domingos Sávio que sempre mexeu comigo. Um fato de criança, né? Ele ali na escola e ali as crianças jogando papel no professor. O professor olhou e enganado achou que era ele que tinha feito aquela brincadeira e colocou ele de castigo, ele de joelho na frente de todo mundo, e ele ficou quieto. Passou um dia, ela descobriu quem tinha feito aquela peripécia e chamou Domingos para a conversa e perguntou para ele: Domingos, por que você não falou que tinha sido fulano que tinha feito isso? E Domingos Sávio responde que ele queria, a exemplo do seu mestre, ser acusado de algo que ele não tinha feito, mas mesmo assim ficar quieto, silenciar, para se unir a Jesus, pelo menos uma vez na vida, sofrer e não se defender. Então, um santo, uma alma agradável a Deus, ela vai experimentando aquilo que o seu mestre experimentou. Na Imitação de Cristo tem uma parte do livro 3, no capítulo 41, que o autor escreve assim: Jesus, filho, não te entristeças por veres os outros honrados e exaltados, ao passo que tu
és desprezado e humilhado. Ergue a mim o teu coração até o céu, e não te entristecerá o desprezo humano na terra. Não, isso é inveja, né? Se entristecer com a alegria do outro. A inveja é justamente isso, a tristeza de ver o outro feliz, ou o outro honrado, ou o outro exaltado. O fulano trocou de carro, o Beltrano passou no vestibular, começou a namorar, você tá solteiro e vem aquela tristeza. Então o que Jesus está falando? Não te entristeças. Não te entristeça, antes ergue o olhar, ergue a mim o teu coração ante o céu, até o céu. Então, aquele que tem um olhar para o céu, o que é o olhar para o céu, meu irmão? É o conhecimento daquilo, da maneira que Jesus pensa. Então a pessoa ela vai se tornando tão íntima de Deus, tão unida a Cristo, que o desprezo, que a desonra para ela, em vez de fazer o efeito de tristeza, vai fazendo o efeito de alegria. É aquilo que os apóstolos experimentaram quando estavam na prisão, que eles cantavam e que eles se alegravam por se achar digno, por Deus o achar digno deles sofrer pelo Evangelho. É o efeito contrário nessa alma. É o efeito contrário e o apóstolo Paulo exorta essa comunidade. Antes vocês sofressem um pouco por injustiça. É fácil isso já? Não é fácil isso daqui. É muito difícil porque o orgulho grita dentro da gente para nos defendermos. O orgulho ele é ofendido quando acontece uma injustiça. Então o cara quer gritar. A mulher, ela quer espernear ali, não é bem assim, não sei o que lá. Agora o santo não. O santo nessa hora, meu irmão. Santo Afonso fala que os santos, eles não foram formados em meio a aplausos e honrarias, mas por desprezos e escárnios. Cassiano diz, meditando aquela passagem, muitos são chamados e poucos os escolhidos, ele fala. Se queres ter a honra dos poucos, viva como os poucos. Então são poucos, meus irmãos, os escolhidos. Mas para ter a honra dessa escolha tem que viver como eles, como esses poucos que agradaram o coração de Deus. É pedir essa disposição através da oração que nós vamos ver no Evangelho, que Jesus se retirou em oração e passou a noite inteira na presença do Pai, e depois foi escolher os discípulos. Então Jesus vai permeando o Evangelho com esses momentos que ele se retira em oração, mas Deus não precisava rezar. Então por que Jesus reza? Por que Jesus se retira em oração? Para ensinar eu e você o valor da oração. Ele não precisa porque ele é Deus. Ele está em comunhão com o Pai e com o Espírito, em união. Mas ele vai demonstrando aos apóstolos, aqueles que viriam, o valor da oração. Toda vez que você deixa de rezar, toda vez que você deixa de orar, pode ter certeza que você está mais perto de fazer coisas que desagradam o coração de Deus. A primícia de uma vida em Deus é a vida de oração. Tirou isso, meu irmão, é questão de tempo você naufragar. É a gasolina, é o combustível para o cristão, é a oração. Não deixe de rezar. É a oração, é essa busca com Deus, essa comunhão com Deus, que vai levar o coração do homem a buscar o desprezo, a não se defender no meio das injúrias e das injustiças, a se tornar uma alma agradável a Deus. Eu lembro agora do irmão Junípero,
filho de São Francisco de Assis, que quando pedia esmola, batia nas casas e as pessoas humilhavam ele, xingavam ele de vagabundo, ele estendia o seu manto assim para as pessoas, como se ele estivesse recebendo rosas. Tamanho era a alegria dele de ser humilhado, de ser injuriado. Para encerrar essa meditação, eu acho que eu falei isso ontem também, mas é muito belo isso na vida de São João da Cruz. Ele vê Jesus caminhando com a cruz nos ombros e Jesus pergunta para ele: João, o que queres de mim? E ele responde: nada mais do que ser desprezado e ofendido por amor a ti. Imagina isso, você pode pedir qualquer coisa para Jesus agora. E aí ele vai e pede desprezo, e injustiça e injúria por amor a Deus. Porque os santos entendiam o valor do sofrimento. O que leva uma Santa Teresinha do Menino Jesus a dizer: um dia sem sofrimento é dia perdido. Eles entendiam que é uma alma que sofre, ela está unida ao próprio Deus.